Bom dia, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando das aulas ou não? Eu gostaria de saber se vocês estão realmente acompanhando bem, se realmente estão satisfeitos. Eu espero que sim. Estou aqui contribuindo para isso, mas espero que vocês realmente deem a sua palavra para que a gente saiba onde podemos melhorar o nosso relacionamento. Então hoje nós vamos tratar, como eu anunciei na aula passada, nós vamos tratar da natureza da igreja. Você já tem algum entendimento sobre isso? Já conhece? Já leu? Já estudou? Tem algum livro que você tenha realmente já manuseado para que você pudesse de fato saber qual é a natureza da igreja? É verdade que todas as pessoas que realmente têm uma vivência de alguns anos na igreja já têm uma noção, já têm um entendimento disso, porque essa questão é muitas vezes estudada através da escola dominical, são estudos bíblicos feitos pela liderança da igreja, então aí, de certo modo, já um conhecimento, ainda que pequeno, mas já existe. Então é bom que esse conhecimento exista, porque a gente vai trabalhar em cima daquilo que já é notório para vocês. Então, a natureza da igreja. Vimos na aula passada a origem da igreja, tá certo? E agora a natureza da igreja. Então, vamos pensar negativamente. Então, há uma confusão que se faz entre igreja e reino de Deus. Igreja, reino de Deus e reino dos céus. Então, há realmente essas três expressões e às vezes há quem faça uma confusão e acabe realmente entendendo que igreja e reino de Deus e reino dos céus são uma e a mesma coisa. Nós vamos ver se realmente é assim ou se é de maneira diferente. Então eu estou afirmando que não é. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja está incluída nele. Vou reafirmar. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja está incluída no reino de Deus. O reino de Deus é mais abrangente, quer dizer, a regência de Deus em todas as esferas. Deus é rei. Embora a gente veja na tentação do Senhor Jesus Cristo, conforme está lá em Mateus capítulo 4, o diabo dizendo que se Jesus atendesse a sua proposta, se ele se ajoelhasse diante dele, que ele daria todo o reino, todo o reino. Então ele é um usurpador. O reino não é do diabo, o reino é de Deus. O diabo apenas se intitula como rei deste mundo, mas ele não é rei deste mundo. O rei do mundo é o Senhor nosso Deus. Então, esse reino, que é o reino de Deus, ele é extensivo a todo o universo. Por exemplo, lendo primeiro livro das Crônicas, 29:11, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu, tudo quanto há nos céus e na terra teu. Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Vejam como o texto faz afirmação a respeito de Deus, da superioridade divina e do reinado dele. Ele é realmente rei sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo. E a palavra está bem aqui, colocada diante de nós. O Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, esse texto, corroborado com outros, você pode ver também Salmo 145, versículo 1, depois os versículos 11 a 13, dão
esses versículos todos e outros tantos, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, é fácil comprovar realmente isso que estamos afirmando, que Deus realmente é rei, o reino é dele, a regência é dele em todas as esferas. Ele é eterno e estende-se a todas as gerações, como está tão claramente expresso no texto lido por vocês. Então dissemos que a igreja não é o reino de Deus. Também a igreja não é o reino dos céus, mas a igreja se relaciona com o reino dos céus. Reino dos céus, podemos dizer, é igual a reino messiânico e terrestre de Jesus. Veja que há uma distinção, pelo menos para que a gente possa entender essa diferença que há, um pouco sutil, mas existe entre reino de Deus e reino dos céus. Como eu disse antes, isso não é realmente universal, no sentido que todas as pessoas admitem isso. Então há pessoas que realmente associam o reino dos céus ao reino de Deus e às vezes até trazem a igreja para o reino de Deus ou para o reino dos céus. Então eu estou afirmando que a igreja não é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino messiânico, repito, e terrestre de Jesus. Foi prometido por Deus a Davi. Está isso lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Chegado pelo anúncio de João Batista. João Batista diz isso. Você pode comprovar essa afirmação em Mateus 3 e 3. Claro que esse Messias anunciado por João, e você conhece bem a história bíblica a seu respeito, foi rejeitado. E não só rejeitado, foi crucificado, foi morto. Esse rei, que é o rei Jesus Cristo. Mas esse reinado messiânico e terrestre, ele será realizado quando os reinos desse mundo se tornarem o reino de Deus. Há uma expressão no Evangelho de João em que Jesus diz: o meu reino agora, com uma vírgula, não é deste mundo. Ele não nega o fato de ser rei. Ele até confirma que ele é rei. Mas ele apenas diz: o meu reino agora não é deste mundo. E você lendo Daniel 2,44, é uma profecia, e depois lendo Apocalipse 11 e 15, então você vai comprovar que realmente esse reino terrestre do Senhor Jesus Cristo, esse reinado messiânico, ele será realizado. É uma expectativa, creio, sua, é uma expectativa minha, e nós estaremos reinando com ele para todo sempre, porque é a sua promessa. Então, meus amigos, a igreja não é reino de Deus. A igreja não é reino dos céus. A igreja também não é continuação ou aperfeiçoamento de Israel. Hoje a gente está ouvindo e vendo, especialmente ouvindo, afirmações de que a igreja é a continuidade de Israel. Biblicamente não é. Não é mesmo. Nem é o aperfeiçoamento. Por quê? Veja bem, para ser participante de Israel, bastaria ser procedente de Abraão. Então Israel tem o nascimento físico de Abraão. Isso é comprovado através do ensino de Paulo, na carta aos Romanos, quando Paulo trata especificamente dessa questão relacionada entre judeus e não judeus. Então ele vai falar sobre esse aspecto que eu estou mencionando para vocês. Romanos capítulo 9, versículo 7. E o autor da carta aos Hebreus, também no capítulo 11, versículo 18, ele vai mostrar realmente essa distinção que há entre aquele que nasce procedente de Abraão e aquele que nasce espiritualmente procedente de Jesus Cristo. Então a igreja é constituída por aqueles que nascem espiritualmente. Aí você vê Jesus falando com Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 3. Então, quem nasce de Jesus, quem nasce de novo, passa a pertencer à igreja. Não é uma questão pura e simplesmente natural. Ninguém nasce membro da igreja por
questão natural. Às vezes até se confunde que o filho do crente é também crente. E a gente tem realmente afirmado que não é isso. Todo filho de crente, para ser crente, ele precisa ser realmente convertido, precisa passar pela experiência da regeneração, que é a ação do Espírito na mente e no coração do homem e da mulher. Também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, para ser de Israel, o nascimento físico procede de Abraão. Então, quem é descendente de Abraão é israelita. Quem é descendente de Jesus Cristo, quem nasce espiritualmente, vai pertencer à igreja. Outra razão, a nacionalidade. Israel é uma nação. Foi uma nação, é uma nação, continua sendo uma nação. A igreja não é uma nação. A igreja é formada por todas as nações da terra. Então nós somos uma nação brasileira. Israel é a nação israelita. Os Estados Unidos é a nação americana e assim por diante. Mas a igreja não é. A igreja não tem essa particularidade de ser uma nação. Podia ser a nação brasileira, podia ser uma nação americana, podia ser uma nação paraguaia. Não é. Ela é formada por todas as nações da terra. Certo? Essa é a questão relacionada com a nacionalidade. E o princípio governativo. O princípio governativo de Israel é o quê? É a lei. Percebemos isso lá em Êxodo 20, Salmo 103, versículo 18. A igreja não. O princípio governativo da igreja é a graça. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 a 22. Está bem entendido isso? Então estamos afirmando que a igreja não é reino dos céus, a igreja não é reino de Deus, a igreja não é continuação ou aperfeiçoamento de Israel. E aí podemos também usar uma expressão que está até entre aspas, que ela vem de outra pessoa, em que é dito o seguinte: igreja e cristandade não são termos sinônimos. A cristandade descreve todos os cristãos professos. A igreja, apenas aqueles que são regenerados pelo poder do Espírito Santo. A igreja não é uma denominação, mesmo que se verifique a pretensão de alguma igreja, que arroga para si o direito de ser a igreja verdadeira. Aí fecha aspas. A gente tem ouvido realmente da parte da Igreja Católica a afirmação de que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Para mim isso é uma presunção. A igreja não é formada só de católicos, mas a igreja é formada de todos quantos realmente creem no Senhor Jesus. Aquela afirmação que vem lá dos tempos antigos. A igreja é santa, a igreja é una, a igreja é universal e a igreja é apostólica. Então, una, santa, universal e apostólica. Formada por quem? Formada por homens e mulheres convertidos, salvos por Jesus Cristo. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua posição social, não importa nada a respeito da pessoa. O que importa realmente é ter passado pela experiência de ser regenerado pelo Espírito Santo e salvo por Jesus Cristo. Está claro? Então esse é o lado realmente negativo. Mas há também como colocar o lado positivo. Então o que é a igreja? Positivamente falando, a igreja é o corpo de Cristo. Paulo realmente é a pessoa que tem uma preocupação muito grande com a igreja. E se nós quisermos realmente entender o que seja igreja, nós temos que recorrer a Paulo. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo escrevendo aos Colossenses, e basicamente na carta aos Efésios, que alguém chama que é a carta de Paulo em que ele trata da eclesiologia. Então se você se der o trabalho de ler, de estudar Paulo aos Efésios, você vai ter um entendimento muito melhor e maior a respeito dessa doutrina
que nós chamamos de eclesiologia e particularmente agora eclesiologia congregacional. Então, a igreja é corpo de Cristo. Você pode ver isso claramente no capítulo 12, versículos 12 e 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É organismo e não meramente uma organização. Aliás, são dois termos que precisam ser bem entendidos. A igreja é organismo e a igreja é organização. Como organização, ela tem característica humana. Nós é que organizamos a igreja. Haja vista que você tem igreja congregacional, igreja batista, igreja metodista, igreja presbiteriana e outras. São todas organizadas por homens, a partir, naturalmente, da leitura que se faz e da interpretação que se dá aos textos bíblicos que se referem à igreja. Então aí é organização. A igreja foi organizada. E nós dissemos aqui já na aula passada que a igreja tem a sua origem a partir do momento em que ela é organizada. Jesus não organizou a igreja. Você não tem Jesus Cristo realmente reunindo os 12 discípulos, tomando decisões, admitindo pessoas convertidas, mandando batizar as pessoas convertidas. Você não tem isso no ministério do Senhor Jesus durante aqueles anos em que ele esteve aqui exercendo o seu ministério entre nós. Então, os homens que organizaram a igreja. Então, a igreja é organização, mas é organismo. Pelo fato de ser organismo, significa que ela teve origem no Senhor. Como organismo, ela é realmente algo que nós não poderíamos criar de maneira nenhuma. Então, é bom que vocês distingam isto e, ao passar isso adiante, possam dizer que realmente a igreja, corpo de Cristo, é organismo e não meramente uma organização, embora também seja organização. Então aí você tem a parte humana relacionada com a organização e a parte que não é humana, que nós dissemos há pouco, que é a igreja organismo. Também ela é comparada com um edifício. Paulo fala disso na carta aos Efésios, capítulo 2, 20 a 22. Também, Paulo diz que ela é a esposa de Cristo. Segundo aos Coríntios 11, 2, Efésios 5, 29 a 32. Atualmente noiva, porém no futuro sua esposa. Então há um dia em que vai se dar esse encontro do noivo com a noiva. E é o casamento, né? As bodas, em que nós estaremos presentes, aqueles que realmente confessam que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, esses estarão com Ele, e com Ele ficarão para todo sempre. Eu particularmente espero esse dia com muita expectativa, o dia em que eu, pastor, estarei presente e fazendo parte dessa igreja, noivo do Senhor Jesus Cristo, que passará a ser a sua esposa. Espero que você também tenha essa mesma expectativa e divulgue isso para tantas pessoas a quem você tiver acesso, anunciando a necessidade da sua conversão, para que também faça parte da igreja, corpo de Cristo, noivo de Cristo e futuramente sua esposa. E ainda, positivamente, é uma assembleia religiosa, escolhida e chamada no mundo pela doutrina do Evangelho. Para quê? Para adorar ao Deus verdadeiro, o Cristo, segundo a Escritura Sagrada. Igreja existe para adorar. A gente diz às vezes assim, a principal função da igreja é evangelizar. A igreja, antes de evangelizar, ela tem que adorar. A igreja que não sabe adorar, dificilmente vai evangelizar. Então, a principal função da igreja é adorar. Nós somos chamados para adorar. E naquela acepção que Jesus Cristo fala, né, em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o texto afirma que Jesus, o Deus, está à procura dos verdadeiros adoradores. Então, amigos, é preciso que nós trabalhemos também essa questão, mostrando que a igreja é a assembleia religiosa escolhida e chamada do mundo
que é completamente diferente. Não há nada no mundo, na sociedade, que se compara à igreja. Nada, nada que seja assemelhado. Nada. A igreja é diferente. A igreja é igreja. Até na minha relação de livros, para vocês consultarem, há um livro que tem como título Igreja, Seja Igreja. Porque o autor, nessa obra, ele está mostrando que a igreja está se desviando do fato de ser igreja. Ele está chamando a atenção dos crentes para que retornem ao fato de que a igreja deve ser igreja. E ela existe para adorar ao Deus verdadeiro. Agora, como observação, já finalizando essa parte aqui, desse assunto que estou abordando, recomendo a vocês observarem os textos seguintes: Romanos 12, versículo 5, Gálatas 3, versículo 28, Efésios 4, versículo 13. Eles nem falam de unidade espiritual interna. Eles, repito, nem falam de unidade espiritual interna. Nesse caso, não confundir unidade externa e doutrinária, que tem sentido ecumênico, com espiritual interno. A unidade verdadeira da igreja é totalmente espiritual, fruto do poder unificador do Espírito Santo. Você se lembra da oração sacerdotal que está escrita no Evangelho de João, capítulo 17, aquela oração feita por Jesus, em que ele diz, numa parte da oração, pedindo ao Pai que realmente fizesse com que todos fossem um. Então a vontade dele era para que todos fossem um, para que todos sejam um. Então a gente sabe que há uma preocupação no sentido de que a igreja pudesse ser uma só, no sentido ecumênico, né? Em que a organização da igreja fosse uma, tivesse uma direção só, e aquela afirmação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, mas desde que estivesse realmente subordinado a uma cabeça. Essa é realmente a preocupação da Igreja Católica, de que realmente, sendo ela a Igreja Universal, que é católica, então todas as demais igrejas estivessem sob a sua direção, sua orientação. Não é isso que esses textos preconizam, para que todos sejam um. Esse corpo que é a igreja é um corpo que está diversificado. Ele é diversificado, mas ele pode ser realmente uma unidade dentro dessa diversidade. O corpo de Cristo é uma diversidade. E Paulo fala a respeito disso. Mas dentro dessa diversidade é perfeitamente existir a unidade. Essa oração, Jesus a fez, já se despediu dos seus apóstolos, querendo que eles realmente trabalhassem essa questão e vivenciassem essa questão. E creio, meus amigos, que seja também hoje essa preocupação do Senhor Jesus, que todos sejam um em Cristo Jesus. Assim como Ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Jesus fez questão de dizer, e João registra, eu e o Pai somos um. A unidade da Trindade deve ser alguma coisa que nos leve a também pensar nessa unidade, a unidade do corpo de Cristo. Então eu espero que vocês tenham recebido essa parte colocada agora para vocês, mostrando realmente esses dois lados, o lado negativo, o lado positivo, o que a igreja não é e o que a igreja é. E nesse caso espero que realmente vocês continuem lendo, pesquisando e não deixem de forma nenhuma de examinar detidamente, acuradamente os textos bíblicos que nós estamos indicando para vocês. É verdade que a gente não dispõe assim de um tempo maior para que todos esses textos pudessem ser concursados, examinados por nós aqui e falados para vocês. Mas eu espero que vocês o façam aí no estudo individual de cada um. E quem sabe mais tarde, numa cobrança, né, que se faça, e isso naturalmente vai acontecer, vocês possam realmente
trabalhar os textos e responder as questões baseadas na palavra do Senhor. Então, que todos tenham um dia abençoado e nós voltaremos a nos encontrar falando aquilo que realmente temos para falar sobre vocês, e na próxima aula vamos falar sobre a revelação da igreja e a constituição e organização da igreja. Então, até a próxima. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.